Conexão Indústria, o podcast do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso. Fiente, SESI, Senai e IEL. Conexão Indústria no ar, eu sou Amanda Simeone, sou jornalista aqui do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso e hoje a gente vai conversar com a Simone Cruz. Ela é gerente de educação do SESI aqui do estado e a gente vai falar não só sobre o SESI Escola e sobre toda a metodologia de ensino, mas também como nós formamos pessoas. Muito obrigada, Simone, por estar aqui. Tenho certeza que vai ser um papo muito interessante. É um prazer estar aqui, Amanda. Conversar um pouquinho com quem tem a oportunidade de nos ouvir nesse bate-papo e falar um pouco sobre o processo educacional. E aí, independente de escola, é claro que nós falamos do lugar que nós ocupamos, né? SESI Escola, né? A nossa casa, mediada por toda a Fiente, mas é olhar sistêmico sobre o processo educacional do cidadão que somos responsáveis em formar. Maravilhoso. Eu sou suspeita, adoro falar de educação, então é algo que realmente enche os olhos, né? Brilha de uma forma diferente. O SESI Escola vem vivendo uma fase nos últimos meses que já está começando a aparecer. Quem passa na frente das escolas já está vendo, os alunos, inclusive, são os mais empolgados. Eu adoro escutar os áudios que eles mandam e falando sobre as escolas. Além dessa melhoria nas nossas estruturas, a gente está falando aí de melhor espaço, melhor ensinamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas escolas novas que vão ser entregues aí já. Então vamos pensar assim, esse processo de modernização das nossas escolas, ela é significativa porque ela representa o espaço que a escola ocupa. Então, você chegar numa escola onde você tem um ambiente que ele está climatizado, que ele está confortavelmente preparado, aconchegante, com mobiliário, com novas tecnologias, isso traz o desejo em estar nesse ambiente. Casa arrumada, né? Exato. Quem não gosta de casa nova? Quem não tem um prazer de uma casa nova, de uma roupa nova, de uma blusa nova, casinha de um sapato limpa, novo? Aquele cheirinho. Eu acho isso muito incrível. E aí a escola é isso, então é o cheirinho de tinta na parede, é a carteira nova, é um quadro novo. Nós sabemos que a infraestrutura, ela influencia em tudo isso. E neste momento o SESI, ele materializa o posicionamento metodológico. Nossa, Simone, mas o que é isso? Né? Vamos traduzir. Então, assim, esse posicionamento metodológico, o SESI, uma rede nacional, se posiciona como uma escola com DNA STEAM. Ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. E esse DNA, ele se configura metodologicamente. E é claro que neste processo é um processo de mudança de mindset dos próprios professores, dos alunos, dos pais, do ambiente escolar. Vem da estratégia, né, aqui no departamento regional e chega lá na ponta, né? Isso, na verdade essa estratégia é um pouquinho até além, ela vem do departamento nacional. Nós não podemos esquecer que muitas coisas que fazemos aqui são diretrizes nacionais que nós temos autonomia para acatar e ajustar no nosso contexto de estado. A realidade, né? Aqui. Exatamente, que é o que todos os departamentos regionais do Brasil inteiro eles realizam, né? Então você tem uma diretriz, mas você contextualiza, assim como as legislações também são contextualizadas. E nesse processo que nós vamos evoluindo o trabalho metodológico, que também é pegar na mão dos professores e ajudá-los a trabalhar dentro de uma metodologia ativa, dentro de um contexto de sala de aula diferenciado. E muitas vezes nós temos questionamentos, porque todos nós somos oriundos de uma escola tradicional. É isso que eu ia falar. Escola boa é tida como escola que enche caderno. Mas isso é verdade? Ok. Houve um equívoco. Houve um equívoco aí. Foi verdade por um determinado tempo. Nós vivemos, né, a grande revolução agora do conhecimento. Se nós pensarmos em indústria 4.0, em educação 4.0, nós fomos educados que nós tínhamos que decorar muitas coisas.
Hoje eu não preciso decorar, mas eu preciso saber aplicar o conceito. Eu tenho que saber buscar esse conceito em algum lugar. Sem falar nessa disputa de atenção também, né, Simone? Porque fala-se muito sobre a economia da atenção. Que hoje o que é mais difícil é você ter a atenção de outra pessoa, principalmente de crianças e adolescentes que têm estímulos aí para dar, vender, emprestar. Até a gente ouve um pouco assim, nossa, como as crianças estão nascendo diferente, como as crianças hoje são mais inteligentes. Não estou dizendo que não sejam, mas as nossas crianças, elas são muito mais estimuladas. E aí o papel da escola é direcionar esse aluno para o que fazer com esses estímulos. O que fazer com tantas informações? Aprender a ler uma informação e entender isso é verdade, isso é científico, isso é fake. Então, o papel da escola está diferente e não simplesmente encher caderno, fazer cópia, e às vezes de vez em quando tem alguns pais que ainda questionam sobre isso e que nós compreendemos, porque no nosso mindset é essa escola. Eu sou oriunda dessa escola. Sim, eu né? também. Os professores são oriundos dessa escola e não é fácil você fazer essa transformação para atender essa clientela, essa juventude que está aí, que é de uma outra geração, se nós formos falar aqui das gerações. E são exigentes, né? Muito. São muito críticos, porque eles são questionadores. E aí é importante também refletir sobre o que é ser crítico, porque ser crítico não é simplesmente criticar, mas é você questionar com soluções. Propor exatamente mudanças para aquilo que você não se encaixa. Exatamente. Essa metodologia experienciada, vivida pelo SESI, a gente está falando de protagonismo do aluno. Queria que você falasse um pouco sobre isso e como já entra na legislação que existe para o novo ensino médio profissionalizante, que fala sobre essa questão do projeto de vida, mas como o SESI vive isso para além e desde o começo, lá na entrada desse aluno e não só no final ali, no apagar das luzes, né? Como a gente fala. Nós que estamos aqui no solo da educação, nós temos que pensar o aluno sempre, eu gosto de utilizar muito um verbo, né? Sempre estar no porvir, que é o vir a ser de cada um de nós. E a escola, ela tem que estar ligada e conectada que essa geração que está aí é a geração que irá nos substituir. E nós temos algumas lacunas que, se a gente for conversar aqui, tem algumas gerações aí que ficaram para trás, né? Se a gente tem aí já há uns 4, 5 anos, temos ouvido falar dos neném. São jovens que não estudaram e que não trabalham. A gente falou disso com o diretor regional do Senai, que traz muito isso. O Carlos fala muito sobre esses jovens que nem trabalham, nem estudam. Tem uma lacuna social aí, né? E quem tá antes, com certeza vai ter que trabalhar mais, porque é uma geração improdutiva. E quem tá vindo, como é que a gente faz para não também vir a ser novos nenéns? E como você trouxe, né? Esse porvir, esse vir a ser, ele está entremeado desse protagonismo que a legislação do médio ou do novo médio, como nós temos falado, traz muito sobre a questão do projeto de vida. Se analisarmos, o projeto de vida ele já é algo perene de toda a educação, mas agora ele vem com mais ênfase no ensino médio. Independente do itinerário que ele for cursar, porque o novo médio ele prevê 5 itinerários, né? Então nós temos o itinerário de linguagens, que é para quem quer se aprofundar na área de linguagens, matemática para quem vai se aprofundar na matemática, ciências humanas, ciências da natureza e o itinerário profissionalizante. Mas o que é esse projeto de vida? É ajudar o jovem a pensar, olha lá, olha o protagonismo. Se nós permanecermos no mesmo modelo de educação, e se nós pararmos para nos questionarmos, inclusive quem está nos ouvindo agora, por que você escolheu a profissão que você exerce hoje? Poucos dirão, eu escolhi. Muitos dirão, fui influenciado por mãe ou pai. E a tendência ainda dos pais é querer ter um filho médico, um filho advogado, um filho engenheiro, quem sabe um arquiteto e jamais um professor. E o salário,
Então, assim, pesquisas nos mostram isso. E trazer o projeto de vida é fazer o jovem pensar sobre todas as possibilidades que existem na sociedade e falar de profissões que não existem. Com certeza. Quantos de nós estamos trabalhando e atuando em cargos que nós não temos essa formação, mas que quando juntamos 2 ou 3 tipos de formação, é realmente o que nós estamos fazendo. Então, esse é o diálogo que nós fazemos sutilmente com as crianças, lá os pequenos, através de componentes curriculares, por exemplo, o empreendedorismo. Quando você traz o empreendedorismo como um componente curricular, o que você está mostrando para o aluno? O que ele pode vir a ser no futuro. Exatamente. Um empreendedor. E no médio, também como um componente curricular, nós temos o momento do projeto de vida, que é fazer o jovem pensar, hoje você é A e você deseja ser B profissionalmente. Qual é o trajeto que você vai ter que fazer de A para chegar até B? E temos conversado muito sobre os cursos que ele pode fazer extracurricular. Então, nós oferecemos formação de cursos da Microsoft, nós oferecemos eletivas, nós trazemos esses jovens para o diálogo com as profissões, porque é fazer pensar sobre o que ele pode vir a ser. E nesse vir a ser, ele precisa ser feliz e não simplesmente ser um profissional, que é o que a gente vê também nas universidades. Amplamente. Muitos jovens de primeiros e segundos anos lá na universidade desistindo porque não era isso que eu queria. A evasão é algo muito forte na profissão. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, entramos numa turma de 45, a turma se formou em 13. Então, isso que a gente está falando ainda na universidade que eu cursei, aqui de Mato Grosso, entrava 15 de jornalismo, 15 de publicidade, 15 de radialismo na época, né? E agora já é audiovisual. Mas é menor em cada carreira ainda. Tem esse afunilamento, vamos dizer assim, que jornalismo é um pouquinho mais, publicidade um pouco menos e radialismo acho que formaram 2 colegas de 15. Então, realmente de pessoas que não se identificam. Eu falo que quando o papo é bom a gente conversa demais, mas eu gosto de falar e de mostrar porque realmente a metodologia do SESI é diferente. E traz esse aluno, esse adolescente para o centro da vida dele e por um papel de realmente pensar por que vim, para que vim. E é um momento que possibilita ele pensar, porque quando a gente já está aqui no meio do furacão, às vezes você não consegue pensar e aí sofre, e aí a gente tem diversas gerações aí com depressão, com ansiedade. Sim. Então a gente está falando de algo mais sério, né? Quantos profissionais às vezes estão nos seus ambientes de trabalho, mas estão infelizes e eles não têm como voltar atrás. Porque quando a gente chega na vida adulta, a gente precisa produzir para subsidiar tudo aquilo que a gente precisa, não tem volta, né? Exato. Então, quanto mais nós pudermos dialogar